Nós estamos aqui na sede do Jornal Folha de Irati e estamos recebendo, nesse momento, a presidente da OAB Paraná, a doutora Marilena, o vice-presidente, doutor Fernando Deneca, e ao fundo, como vocês veem, o doutor Marinho Pianaro, que é o presidente da subseção de Irati. Aí a gente vai conversar sobre os 30 anos da OAB em Irati. Boa tarde, eu sou a Marilena Winter, sou a atual presidente da OAB Paraná no exercício 2022-2024, esse último ano de gestão nossa, e com muita honra estou aqui na subseção de Irati, do presidente Mário Ângelo, acompanhada do nosso vice-presidente Fernando Deneca, que é aqui da região também, para celebrar os 30 anos da subseção e também para celebrar o Dia do Advogado, que acontece amanhã, dia 11 de agosto. Muito bem, ao lado dela, o vice-presidente da OAB Paraná, Dr. Fernando Estevão Deneca. Isso aí, estamos aqui em Irati hoje, como a doutora Marilena bem colocou, para comemorar os 30 anos, né, dessa pujante subseção que eu milito há 23 anos aqui em Irati, né, conheço o belo trabalho que aqui é realizado. E também o Dr. Marinho, que é o presidente da subseção de Irati. Exatamente. Estamos aí conduzindo aí as festividades aí dos 30 anos da criação aqui da subseção de Irati e também o ensejo do Dia do Advogado. Muito bem, então nós vamos começar aqui com a presidente da OAB do Paraná, né? Qual que é a importância de participar de um evento como esse hoje e comemorar os 30 anos da subseção de Irati? Eu diria que primeiro é celebrar aqui a história e a memória da advocacia local. 30 anos, eu acho que é um marco importantíssimo. Eu cumprimento aqui o nosso presidente por fazer essa celebração de uma forma tão relevante, porque se nós olharmos para a nossa história, as últimas 3 décadas foram de construção, inclusive, da nossa democracia, né? Porque a nossa Constituição de 88 foi a partir desse momento que nós começamos aí a construir algumas estruturas, inclusive legislativas, né? Vou dar um exemplo rapidamente aqui: Código do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, houve uma transformação muito grande nesses últimos 30 anos. E também, nesses últimos 30 anos, nós vimos grandes transformações na sociedade, na forma de exercer o direito, né? Com a evolução, digamos assim, inclusive, há 30 anos atrás não havia ainda internet, né? Nós não trabalhávamos com processos virtuais, nós estávamos começando a conhecer os computadores naquela época, então todas as pessoas que trabalharam, todos os advogados, as advogadas que trabalharam ao longo desse período, que presidiram aqui a subseção, certamente têm muita história para contar e contribuíram muito para a formação da advocacia local, né, e também do Paraná. Quando a senhora fala nesse quesito, a gente pode pegar nesses 30 anos esse salto que teve, né? E hoje a gente vê muito essa questão das transmissões online, inclusive das audiências virtuais, né? O que a advocacia ganhou ou perdeu nesses processos, né, da internet? Sim. Bom, eu diria que nós todos estamos ainda nos adaptando, né? É importante que se diga isso, porque essas transformações aconteceram muito rápidas, né? Foram nos últimos anos aí que isso aconteceu. De um lado, nós temos um marco também recente, que é a pandemia, que acelerou muito esses processos. Até então nós vínhamos construindo, né, eu diria assim, vínhamos nos adaptando, inclusive a nossa forma de pensar, né? A gente saiu de uma forma analógica para um modelo tecnológico, digital, né? A advocacia se adaptou a isso também. E, num primeiro momento, essas transformações, que são muito profundas, elas causam um impacto, até resistência, né? Vamos ao exemplo que você deu aqui, a participação digital em audiência, por exemplo, né? Ela foi uma necessidade na pandemia. Quando ela veio, ela foi a solução dos problemas.
a participação das pessoas das suas casas, o advogado da sua casa, ela possibilitou que os processos não tivessem que ser interrompidos, continuassem andando. Porém, ela trouxe também as dificuldades, nem todo mundo tinha aquela internet perfeita, caía, os advogados tiveram que se adaptar, mas isso traz uma nova realidade. Hoje é possível o advogado atuar, por exemplo, a partir daqui de Irati, do Supremo Tribunal Federal, sem ter que se deslocar quando aquele processo é virtual. Então, ela demanda uma capacitação, eu diria uma qualificação da advocacia maior, porque além de entender que você pode estar aí, ser demandado pelos seus clientes de uma atuação que antigamente o advogado contratava um escritório para fazer esse trabalho, também os advogados que residem no interior do estado às vezes contratavam correspondentes na capital para atuar em segundo grau, e a recíproca verdadeira, quem estava na capital contratava um advogado no interior para ser correspondente, para fazer audiência. Isso mudou muito. Então, essa adaptação. Mas ela democratiza, por um lado, porque permite que o advogado tenha uma atuação mais ampla, ela permite a participação da parte também, às vezes era difícil, a parte residia no local distante, tinha que se deslocar quando a comarca era mais longe, então quando a audiência é virtual, ela ajudou muito. Os desafios são aqueles que a OAB se propõe a vigiar constantemente, para que o juiz esteja na comarca, para que o advogado seja atendido num balcão virtual, para que o atendimento e a prestação jurisdicional seja pronta, efetiva, imediata, para que a gente ajude, então, a fazer a verdadeira entrega, né, que é o que a população quer. A pessoa que vai buscar o judiciário, ela quer resposta, ela quer celeridade, ela quer, né, que a coisa toda aconteça. Então, esses são os desafios. Mas eu considero, sim, que nós tivemos grandes ganhos e avanços. Tá, aproveitando, né, a gente já vai falar de projetos, né, da gestão da senhora perante a OAB, mas aproveitando esse tema que a gente entrou, uma tendência e uma ferramenta que se anexa à internet é a inteligência virtual. Como que a OAB vê essa questão, desde produção de conteúdos, ajudando os advogados a gerar conteúdos, como também em marcos regulatórios, né, que precisa ser estabelecido para a inteligência artificial? Sim, são dois pontos muito importantes. Eu volto a dizer, como mencionei antes, nós estamos todos nos adaptando e ainda não temos essa capacidade de dimensionar os verdadeiros impactos, né, do uso da inteligência artificial. E como tudo, causa preocupação, mas também eu acho que desperta aí em todos nós aí uma expectativa de melhoria. Esse eu acho o ponto central de tudo, é que a inteligência artificial seja, de fato, instrumento para melhorar a vida das pessoas. Então, a inteligência artificial, ela precisa ser utilizada para o bem comum, para os avanços que se fazem necessários, para o enfrentamento de barreiras, de dificuldades, né? Tudo aquilo que está na Constituição, erradicação da pobreza, equilíbrio das condições das pessoas, tudo aquilo que está na Constituição, a inteligência artificial, ela tem que estar a serviço disso. Então, quando a gente fala em democratizar, por exemplo, o acesso à justiça das pessoas, que a inteligência artificial venha para isso, trazer celeridade para a prestação jurisdicional, ou seja, para, né, verdadeira entrega, para decisão, para solução do processo, que ela venha para isso. Tudo isso melhora a vida das pessoas e, obviamente, diminui, né, as distâncias e diminui as desigualdades, por exemplo, né? Então, a pessoa que está buscando a justiça, que foi injustiçada. Então, isso eu acho muito importante, a gente entender a inteligência artificial, entender a tecnologia, que ela venha a serviço do ser humano, a serviço da pessoa, a serviço de melhorar políticas públicas, oferta, né, de serviços e tudo isso. O desafio é que nós ainda não temos a dimensão, não sabemos o alcance e, como você disse muito bem, né, a necessidade de estabelecer os limites e as possibilidades através de marcos regulatórios.
né? Então, há um questionamento, sempre que nós debatemos esse tema, dos limites éticos, né? Até que ponto se pode ir através do uso da inteligência artificial. Um recorte rapidinho, um exemplo que eu dou. Nós temos visto, às vezes, nas redes sociais, utilizarem a voz e a imagem de pessoas para disseminar notícias falsas. Então, eu já vi artistas, inclusive, reclamando publicamente que o que foi usado, a sua imagem, a sua voz, com perfeição. Inclusive, esse é o grande desafio, que o resultado é difícil, né, discernir se aquilo é verdadeiro ou não, para disseminar aí, então, desinformação. Nós temos que enfrentar a desinformação. E na nossa profissão, no cotidiano, você falou de conteúdo. Esse, eu acho que é também um desafio, algo em construção, mas não tem volta, né? Então, a produção dos conteúdos tem que se entender que nós estamos falando de um banco, um grande, gigantesco banco de dados que necessita ser alimentado e que aprende com as informações que lhes são concedidas. Então, o Poder Judiciário, por exemplo, já tem um projeto bastante avançado de utilização da inteligência artificial, porém, delimitando, né, esse banco de dados, de modo que, por exemplo, a gente já estava vendo acontecer, a inteligência artificial produzir jurisprudência que não existe, né? Ela inventar um julgado. Então, isso não pode. Então, tudo isso tem que ser construído ainda. Então, eu acho assim que nós temos grandes expectativas, entendo que como ferramenta, como instrumento, mas não como um fim em si mesmo, pelo menos por enquanto, até onde a gente conhece, né, a inteligência artificial, na nossa profissão, ela digamos assim, eu sou otimista em analisar isso. Então, a pessoa do advogado, o contato, o aspecto humano, né, a compreensão de cada vicissitude que cada caso tem, isso é só o ser humano que pode fazer mesmo. Mas os avanços que a gente pode alcançar com o grande conhecimento que pode ser acumulado pela inteligência artificial, acho que é bastante promissor. Muito bem, a gente vai entrar num tema agora que abrange a dobrada, né, da senhora do Neneca, à frente da presidência da OAB Paraná. Eu gostaria que vocês fizessem um balanço dos projetos, daquilo que vocês já colocaram à frente dentro da gestão, sendo que a senhora é a primeira mulher vindo a exercer o cargo de presidente da OAB do Paraná, né? Isso, com certeza, é um grande marco, né, na gestão e muda muito a trajetória da OAB, né? É um marco, uma honra muito grande, eu costumo dizer, e quando eu mesmo paro para olhar os números, né, realmente a OAB do Paraná, eu acho assim que esteve à frente aí, se comparado com todo o cenário. A nossa instituição, ela tem 93 anos de história no Brasil, né? Vamos falar da OAB Nacional. Ao longo desses 93 anos, nós temos aí as 27 seccionais, então, se fizer uma conta um pouco de padeiro, assim, foram mais de 800 eleições ao longo da história e 10 mulheres ocuparam esse cargo, né? Então, nesse cenário todo, eu acho que para mim é um privilégio muito grande ser uma dessas 10 mulheres. Mas eu, como eu costumo dizer, ninguém faz nada sozinho. Onde eu estou, eu não estou sozinha. E aqui vem a questão dessa dobradinha presidente, vice e presidência e diretoria, a importância de estarmos juntos, né? Então, foi a primeira gestão na história da OAB Paraná que teve paridade, então os nossos cargos no conselho, nas diretorias, no tribunal de ética, eles estão igualmente divididos entre homens e mulheres, sendo um espelho do que é a nossa advocacia, né? Que ela é composta também nessa proporção. E o Neneca que nos ajudou muito, inclusive, em construir pontes ainda mais sólidas e diminuir ainda mais a distância entre a seccional e as subseções. Isso aí, para mim, motivo de bastante orgulho. A doutora Marilena, primeira mulher presidente, eu tendo a honra de dividir esse momento. Sou o primeiro vice-presidente de Imbituva, aqui a cidade ao lado também, né? E tivemos aí um grande desafio, né, que é trabalhar toda essa questão, mas obviamente que pegando uma OAB extremamente pujante, com projetos acontecendo e problemas acontecendo. E nós entramos nisso já
mas certamente muito preparados, né, doutora Marilena? A doutora Marilena já foi nossa secretária-geral da OAB, já era vice-presidente. Eu fui presidente da subseção de Prudentópolis, estava na Caixa de Assistência, então a gente entende que a nossa advocacia colocou pessoas que já vêm nesse trabalho, com essa experiência, com essa vivência, para conduzir os processos, numa grande troca de bastão, como a gente fala. Todo presidente que assume já um trabalho em curso, com novos projetos, com novas ideias. E com as mudanças da sociedade, né? De um dia para o outro muda o formato, vem uma nova proibição, vem um novo mecanismo e a gente rapidamente tem que agir porque temos quase 90 mil advogados ativos esperando a nossa resposta. Antigamente o processo era físico, era um tipo de problema. Hoje o processo é virtual. Um sistema que eventualmente não funcione afeta em um segundo toda a advocacia. E nós, rapidamente, né, doutora Marilena, muitas vezes de madrugada até, né, temos que agir para fazer os sistemas se restabelecer ou prorrogar um prazo. Então, hoje é tudo muito rápido. A ação nossa tem sido muito rápida. Infelizmente, temos alcançado isso com os projetos que foram programados lá atrás. Hoje a gente tem visto o resultado deles e isso para nós é extremamente satisfatório, apesar de que foi um grande trabalho, mas a gente está aqui ainda firme, né, para terminar essa gestão, concretando tudo que a gente almejou desde o início e que estamos alcançando. Vocês, qual o percentual de projetos que vocês colocaram como objetivo quando vocês foram eleitos, que vocês conseguem entregar para a comunidade da advocacia, do direito da OAB? Olha, eu ando na minha pasta, não está aqui comigo, mas eu ando com a minha carta de propostas comigo, sabe? Estou fazendo esse checklist permanente, porque esse foi um propósito que a gente fez. Eu não ousaria dizer que a gente vai entregar 100%, mas vai ser próximo disso. Nós temos aí a nossa cartilha, fazendo sempre esse controle, inclusive, né, das entregas. E não é muito fácil, porque quando você inicia, você tem um cenário na sua frente, você idealiza muitos projetos. E eu não diria que eles se frustram, mas eu diria que, ao contrário, novos projetos surgem nesse caminhar. Então, a gente, às vezes... E acabam sendo mais importantes. E a gente acaba botando bastante energia, investindo em coisas novas que não estavam programadas e que saem, às vezes, melhores até do que a gente podia imaginar. Mas eu queria dizer que a gente tem esse compromisso, sim, e eu ando ali com a nossa carta de proposta sempre comigo, com essa, eu acho assim... Meta, né? Com esse objetivo, com esse princípio, né? De ser fiel àquilo que a gente prometeu fazer. Dentro das mudanças que vocês colocaram na administração de vocês, o que mais marca para vocês? O que é mais significativo? Bem, eu faria assim um eixo, né? Com alguns pilares aqui. Primeiro, eu entendo que por nós sermos uma gestão histórica, por esse fato que eu mencionei, nós somos a primeira que tem uma quebra de um paradigma anterior, que é ter a paridade, a cota racial, né? Nós tivemos aqui um compromisso muito grande em ampliar a participação da advocacia, né? Então, esse veio como uma diretriz do provimento do Conselho Federal. Então, a instituição OAB, historicamente, ela tem os seus valores, os seus princípios como partícipe da sociedade, e nós procuramos ser coerentes com isso. Então, essa gestão histórica, a primeira paritária, a primeira com cotas raciais, primeira mulher, então nós procuramos ampliar a democratização. Nisso, a gente abriu, por exemplo, a participação dos advogados nas nossas comissões, por meio de editais. Então, aquele que se apresenta, que quiser participar, contribuir, trazer, nós fizemos esse delineamento, né? Eu acho que essa abertura da instituição, essa aproximação se deu também de muitos projetos sociais que a gente fez, né?
em parceria, inclusive, com a Caixa de Assistência. Eu cito aqui o OAB Cidadania, que não é novo, não criamos nessa gestão, ele já vem de outras gestões, mas a gente deu bastante ênfase a isso, atendimento à população. Então, esse diálogo maior da OAB com a sociedade, esse projeto OAB nas escolas, que nós estamos agora aqui apoiando o projeto da subseção de Irati, também foi muito forte. Então, eu acho que isso tudo está no mesmo pilar, que é o pilar de aproximar a instituição OAB das demandas da sociedade, compreender a necessidade de trabalhar a pluralidade de ideias, a pluralidade aí de pensamentos, atender a singularidade de cada região do Estado. Então, nós fizemos também um outro eixo, que foi essa aproximação, digamos assim, das nossas diretrizes com as das subseções, e nesse eixo eu diria que nós temos o projeto Valorização, pelo qual nós vamos viajando no interior do estado, fizemos já 19 cidades, mas atingimos um público muito grande, levando conhecimento, também trazendo o advogado da região para trabalhar conosco, então dando visibilidade para um advogado que talvez não tivesse essa oportunidade, mostrando oportunidades regionais. Junto com esse mesmo eixo de aproximação, nós, em termos de gestão, ampliamos o projeto ProEx. Nós fizemos o projeto ProEx, pelo qual as subseções trazem proposta de gestão para nós. Junto com isso também, os nossos colégios de presidentes, hoje as pautas são formadas pelos presidentes, então as demandas são trazidas do interior para nós. E eu vou dar um exemplo fazer um recorte aqui, um exemplo de algo que nasceu daqui para o Brasil inteiro, que nós levamos, que foi a criação do cadastro da inidoneidade moral. Então, foi uma proposta surgida nesse âmbito. Então, esse segundo pilar que eu estou mencionando aqui seria isso, essa maior atuação conjunta entre a advocacia da capital com a advocacia do interior, conhecendo as necessidades de todos eles. E o terceiro pilar aqui no sentido de entender o papel da OAB para a advocacia, além de defesa de prerrogativa, além da fiscalização, além de tudo que é o clássico, nós, entendendo o momento que a gente vive, esse pós-pandemia, essa questão da inteligência artificial, tecnologia, entendemos que a OAB tem que proporcionar as condições para o advogado exercer sua profissão. Então, nós investimos em estrutura para a advocacia, melhorando os locais de trabalho, criando espaços coletivos, né? Já tínhamos também isso aí nos escritórios compartilhados, agora nós temos mais do que isso, a gente tem verdadeiras casas da advocacia. Tem locais, isso é um projeto piloto em Maringá, em que o advogado vai lá, ele vai ter uma sala específica para ele fazer a audiência virtual dele, para ele fazer a sustentação oral dele no tribunal, no STF, no STJ, onde quer que ele precise fazer, vai ter sala de reunião com os advogados, e nós ampliamos esse modelo, esse protótipo de Maringá, e introduzimos nas obras que nós estamos fazendo. Então, nós estamos concedendo para a advocacia espaços para trabalho, mais do que um espaço administrativo na nossa sede de subseção, por exemplo. Então, eu exemplifico esses 3 eixos, assim, como uma visão dessa gestão, né? Muito bem. E um projeto importante é o Dentro da Jovem Advocacia, né, doutora Marilena, que foi lançado aqui no Paraná, Nilton, de forma inovadora, um projeto chamado Sexto Ano, o primeiro ano da advocacia. Porque, como a doutora Marilena sempre muito bem fala, quem estuda direito se forma bacharel em direito. Quando ele opta em ser advogado, aprovado no exame de ordem, ele se torna advogado. E aí, a partir de então, ele tem que ter uma preparação específica. E a ordem, com muito carinho, pensou, né, junto com várias cabeças e mãos, o que um advogado precisaria no início da sua carreira. Um certificado digital hoje, que é obrigatório, né, para poder trabalhar, uma câmera de qualidade, um computador, criando linhas de crédito, ou seja, tudo que o advogado precisa para estudar, descontos na Escola Superior da Advocacia, acesso ao Jus Brasil e à ASP hoje, que são grandes sistemas que ele tem material correto que pode utilizar. Nós entregamos gratuitamente isso já a mais de 10 mil jovens advogados e advogadas.
Então, é uma caixinha azulzinha que é simbólica, porque ela é a primeira entrega que fazemos, e temos uma equipe de apoio a esse jovem advogado e também as comissões que recebem esse jovem advogado e o preparam para tornar aquele advogado, como a doutora Marilena sempre defendeu, e é uma vontade que a gente tenha, Milton, que um dia, quando o advogado atuar em algum lugar fora do nosso estado, eles falem: nossa, esse tem um advogado do Paraná que tem uma advocacia de excelência. Então nós trabalhamos, acredito que todo dia, para dar essa valorização e essa imagem aos nossos colegas. A gente vê que as escolas estão formando e muita gente ainda tem essa aptidão pelo direito. O mercado do direito, ele está inchado? Tem muito profissional? Sim, certamente eu gostaria de separar isso em dois temas. Tá? Primeiro é falar do ensino jurídico. Né? Essa sempre foi uma bandeira da OAB Paraná, da OAB Nacional, que é assim a necessidade de uma vigilância em relação à qualidade do ensino jurídico. Né? Vão sair desses cursos profissionais que responderão por uma estrutura fundamental do Estado brasileiro, que é a estrutura de justiça. Então vão sair desses cursos os futuros juízes, desembargadores, ministros, né, os promotores de justiça, os defensores e os advogados. São as pessoas que vão cuidar de uma parte fundamental, né, do Estado de Direito, do Estado brasileiro, da República, enfim, muitos vão se tornar políticos. Então, é fundamental ter uma formação de qualidade. Então, nós temos, sim, um número, digamos assim, um número estarrecedor, né, de bacharéis no Brasil hoje. Ultrapassa 3 milhões advogados, 1.300.000. A nossa seccional, ela está chegando perto dos 90 mil advogados ativos. Né? A nossa inscrição já está em 130 mil, né, ao longo da história. Mas muita gente. Mas isso fortalece daí o papel da OAB, né? Pronto, perfeito. Então, olhando esse contexto, é que muitos dos nossos projetos foram construídos. Por quê? Se por um lado existe muito profissional, ainda existe muito espaço para os advogados ótimos. Ou seja, é preciso ter advogados ótimos. O Deneca falou muito bem aqui que o eixo central de todas as nossas propostas, do que a gente procurou fazer, é a advocacia de excelência. Que o nosso advogado paranaense seja reconhecido. E isso engloba muita coisa. É um advogado bem formado, mas é também um advogado que se sabe fiscalizado pela instituição, é um advogado que tem esse apoio institucional nas estruturas, como eu falei aqui, que tem esse impulso no começo da sua carreira, mas que sabe também que tem uma OAB que fiscaliza, que pune, que aplica sanções, e isso é exceção, eu quero dizer aqui, a maioria dos advogados é correta, a maioria dos advogados, né, está trabalhando aqui para o bem da sociedade, mas como em todas as profissões, nós temos aqueles casos em que é necessário uma fiscalização, uma sanção, e isso se faz concretamente. Então, dizer isso é dizer também que isso também é advocacia de excelência. Nós temos a nossa ESA, que proporciona formação permanente de qualidade. Nós temos uma preocupação muito grande em oferecer cursos práticos que ensinam o dia a dia. Por exemplo, advocacia nos tribunais, que é diferente da advocacia de base, né? Nós temos curso para isso, muitos deles gratuitos, alguns a preços módicos, né? Mas investimos bastante nisso. Então, existe isso, e essa ideia que eu lhe falei aqui, de também nós tentarmos mostrar para a advocacia as aptidões que existem em cada região do nosso estado. Né? Que são peculiares. São peculiares. Então, às vezes, você traz uma grande indústria numa determinada região do estado, vai precisar de uma advocacia especializada ali. Então, nós estamos atentos a isso. Fizemos projetos para isso também, para que a advocacia fique ligada. Olha, eu vou investir na minha carreira, eu vou fazer um curso de especialização, eu vou fazer uma rede de contato com advogados experientes nessa área, né? Então, eu diria que sim, porque nós, da OAB, recebemos um advogado que adquiriu o direito de exercer a sua profissão.
ele já se formou, né? Ele adquiriu o seu diploma, ele passou num rigoroso exame de ordem, ele conquistou esse direito. Então, nós entendemos que o nosso papel é fazer o melhor possível para que as condições do exercício profissional estejam aí à disposição. E aí tem a livre escolha de cada um. Quer investir, quer se especializar, quer melhorar, estou disposto a enfrentar, né, os desafios, serei um advogado ético. Isso aí vem aí digamos assim, a consciência e o empenho de cada um, mas que a OAB seja essa instituição que está aqui para dar essas condições. E dar esse amparo. Eu vou conversar um pouco com o Marinho aqui, que é o presidente da seccional, né? Subseção aqui de Irati, que completa 30 anos. Marinho, como, em primeiro lugar, como é estar conduzindo, né, a entidade aqui em Irati nesse momento? Então, ao mesmo tempo que é uma honra, é uma responsabilidade, né? E para tentar fazer o melhor papel possível aí para bem me desincumbir dessa responsabilidade histórica nesse momento, nós organizamos aí, já há mais de um ano, uma comissão especial para fazer o levantamento das memórias aí, de todos os fatos mais relevantes, dos personagens mais marcantes aí dessa história. E isso gerou essa obra aqui que eu até agora apresento aqui para a nossa audiência e quero fazer aqui uma entrega para você, um presente aí para a Folha. Muito obrigado. Tem aí no seu acervo. Então, nós conseguimos, né, fazer um resgate documental de, enfim, atas da primeira reunião que teve entre os advogados aqui da cidade, quando ainda nem tinha sido criada a subseção, demonstrando a necessidade, todos os avanços que a criação da subseção poderia representar. Depois, a construção da sede, todos os presidentes, ainda temos a sorte, né, de com toda essa história, ainda temos todos os ex-presidentes ainda vivos e lúcidos para poder contar essa história, passar isso para as próximas gerações. Então, nós entendemos aqui que era um dever, né, dessa gestão organizar isso, e nada melhor que na forma de um livro que eu comento que é um documento histórico. Um advogado que ingressar na OAB amanhã, se ele quiser saber tudo o que aconteceu nesses 30 anos, ele não precisa, não vai ter dificuldade nenhuma para se guiar. Ele vai ter acesso a esse livro e aí já está, assim, pelo menos aquilo que a gente entendeu, né, na leitura da história aí, como os fatos mais relevantes, os personagens, as fotos, os relatos, isso já está tudo condensado aí para transmitir essa história para os próximos 30 anos. José Maria Orreda dizia que tudo que você quer que fique para a história tem que estar escrito, né? E é fato. É fato. Apesar de todas as mídias mais modernas, nada é tão perene, comunica tão bem quanto o bom e velho livro de papel. Muito bem. E o que vocês estão organizando para comemorar esses 30 anos? Então, nós fizemos hoje pela manhã um evento aí bastante interessante, um evento grande, que veio para ser um marco dentro de um projeto que chama Advocacia Vai à Escola, que nós desenvolvemos aqui desde o primeiro ano da minha gestão, 2022. Esse projeto, ele consiste no trabalho de advogados voluntários aqui nossos, da nossa cidade, aqui alguns das cidades vizinhas, de visitar as escolas, levando informação, palestras sobre variados temas, sobre cidadania, o papel da advocacia, o funcionamento do judiciário, conhecimento sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, tanto direitos quanto deveres dos adolescentes, das crianças. Falamos sobre jeito do trabalho, prevenção do trabalho infantil, as possibilidades do trabalho do menor aprendiz. Falamos, você sabe bem, cobriu esses fatos lamentáveis. Nós tivemos, há um tempo atrás, aí, uma epidemia de feminicídios aqui na nossa cidade, e isso fez com que diretores de escola nos procurassem para que a gente fizesse uma palestra específica para a prevenção da violência doméstica, os caminhos para a denúncia, enfim, apresentar como funciona a rede de proteção que existe aí para cuidar para prevenir esse tipo de crime. Então, ao longo desses quase 3 anos que o projeto já está rodando, nós visitamos 19 escolas em Irati,
tanto na cidade quanto no interior. Visitamos escolas em Rebouças, em Rio Azul, em Fernandes Pinheiro, em Teixeira Soares. Foram cerca de 4.000 alunos alcançados aí por essas palestras. E aí hoje isso nós condensamos num grande evento que fizemos hoje pela manhã, aí no Espaço Santo Fole. Tivemos reunidos ali 850 alunos para fazer uma apresentação do projeto. Era quase que um agradecimento a eles por terem aceito tão bem, terem nos recebido tão bem nas escolas. Os diretores, os professores também estavam presentes. E aí, assim, o ponto alto desse evento de hoje foi a apresentação de uma peça de teatro encenada por advogados que também são atores amadores, uma peça muito interessante que chama Construindo Cidadania. Então ela veio encaixar uma temática exatamente dentro daquilo que a gente vem buscando transmitir para os jovens aqui, para os nossos estudantes. Então foi um evento muito bonito, enfim, foi de fato uma alegria estar lá e ver a receptividade das crianças, assim, a aceitação delas para a mensagem que a gente está tentando transmitir. Aproveitando a estada aqui, muito se fala na construção de um novo fórum aqui em Irati, né? É uma situação que horas teve mais pujante, tem horas que está mais silenciada, mas o que a OAB de Irati defende nesse quesito? Depois eu também vou perguntar, né, para a presidência estadual como que a OAB de Irati se posiciona nessa questão. Então nós somos favoráveis à construção do novo fórum, porque as instalações atuais elas estão insuficientes, são obsoletas. Nós temos a Justiça Estadual aqui em Irati dividida em 2 endereços, o que atrapalha bastante, principalmente o cidadão mais humilde, que às vezes não sabe no qual dos endereços que ele tem que ir. Ele vai aqui na Rua 19 de Dezembro, ele descobre que a audiência dele é lá no Rio Bonito, ou vai no Rio Bonito e descobre que o processo que ele quer dar entrada no juizado é lá na Rua 19, e fica esse contrafluxo, enfim, afastamento, e sem falar da questão, assim, da adequação mesmo das instalações, né? O prédio onde funcionam hoje os juizados e a vara de família, ele foi construído para ser um galpão comercial, foi adaptado, mas com muitas limitações, né, para funcionar como uma repartição do Poder Judiciário. Então, acho que traria um benefício muito grande para a sociedade de Irati, para a advocacia de Irati, para os servidores, essa construção de um fórum de fato adequado e que concentrasse isso tudo num endereço. Nós tivemos muito próximos de conseguir, né, já nessa gestão do Tribunal de Justiça, que encerra também agora na virada do ano 2024 para 2025, mas por uma questão de fato de dificuldade com o espaço, aí, com o imóvel, o tribunal não aprovou, pelo menos essa gestão, a utilização daquele terreno que já foi inclusive doado, já pertence ao Tribunal de Justiça, que fica ali às margens da perimetral, pela questão da proximidade aí com o rio, né, enfim, um histórico de alagamentos já daquele espaço. O presidente Keppen não se animou em seguir com o projeto naquele endereço. Aí vocês acompanharam, houve uma possibilidade da cessão de uma fração do terreno que está destinado para o Centro Cultural, né, que não tem ainda nada construído naquele espaço, mas tem um projeto de que haveria ali uma parte desse Centro Cultural. Houve uma reação, uma repercussão dos setores culturais da cidade, pedindo para que não se fizesse dessa forma, para que não comprometesse, né, no futuro a finalização daquele projeto. E nesse impasse aí, infelizmente, nós perdemos o bonde da história, aí, pelo menos nessa gestão. Acho que isso não vai acontecer. Aí vamos aguardar, né, agora a virada da gestão. Vamos, né, ano que vem temos um novo prefeito, ou uma nova prefeita aí na cidade de Irati, vamos ter uma nova presença do Tribunal de Justiça e pretendemos, pela OAB, continuar insistindo e acompanhando para que, de fato, isso ocorra o mais rápido possível. Quanto à estrutura da OAB, estrutura física, hoje contempla tudo que a OAB precisa proporcionar aos advogados ou tem outros pensamentos? A nossa sede, ela
até pelo crescimento do número de advogados aqui da subseção, ela acabou ficando um pouco reduzida. Em alguns momentos, nós temos nos valido de locação de espaços, né, de terceiros, às vezes a sessão da própria Câmara Municipal, para fazer alguns cursos, quando a gente tem uma adesão maior, porque o nosso espaço, em alguns eventos que chamam mais atenção, tem uma adesão maior, ele acaba não comportando. Mas eu diria que é uma sede bastante útil, enfim, contempla toda a nossa necessidade administrativa, tem espaços que podem sempre ser atualizados, melhorados, para que os advogados, como a doutora Marilena falou, tenham essa estrutura para poder trabalhar lá, fazer uma audiência. Nós temos computadores, câmeras, está tudo preparado para o colega chegar lá, agendar a sala e fazer a sua audiência, atender o seu cliente. Então, a gente tem uma estrutura boa, mas que precisamos aí, talvez atualizar ela, porque a evolução é permanente e a gente não pode ficar para trás. Muito bem. Para finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta para a gente entender qual que vai ser a participação da OAB nas eleições municipais deste ano, tanto, né, no cenário que envolve os 399 municípios aqui, mas qual que é a orientação central da OAB para isso, para esse tema? Bem, nós temos caminhado aí em cooperação com o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, assinamos vários convênios já, em algumas campanhas preventivas, né, como, por exemplo, o enfrentamento aí da desinformação. Nós tivemos, na última eleição geral, a OAB encampou uma campanha, inclusive, no âmbito de todo o território do nosso estado, com outdoor, campanha publicitária, redes sociais, nesse enfrentamento. Temos atuado fortemente numa linha aí que o tribunal também tem investido, que é a questão do respeito às cotas de gênero, né? Enfrentamento à violência política contra mulheres e o respeito às cotas. Isso também tem sido aí uma ação prioritária do tribunal, né? Ações educativas. E nós, tradicionalmente, na seccional, como está sediada na capital, fazemos a sabatina dos candidatos, né? Então, normalmente a gente faz, e algumas subseções também se motivam a fazer sabatinas. Então, eu acho que a OAB tem procurado sempre alertar a população, né, da importância do voto, de votar, do voto válido, tem procurado fazer também esclarecimento à população em relação ao combate à desinformação e em relação aos próprios candidatos à OAB. Tem algumas ações. Hoje nós temos brilhantes advogados eleitoralistas nos nossos quadros. Eu cito dois aqui, a doutora Ema, que é presidente da Comissão da Mulher, e o doutor Luiz Fernando Casagrande Pereira, que são duas referências aqui no estado, e eu diria até nacionais, e eles têm feito aí uma verdadeira caravana pelas subseções do Paraná para trazer conteúdo, informação, orientação sobre o direito eleitoral. Então, falando um pouco aí né, da legislação, falando de todas essas questões, falando, inclusive, orientando os advogados eleitoralistas, que são advogados de candidatos, né? Então, a nossa frente de atuação é muito ampla, né? A gente atua perante a advocacia diretamente, perante a população e principalmente nessas ações educativas e preventivas, usando o conhecimento dos nossos advogados aí, que conhecem bastante do tema, né? Muito bem. Queria abrir um espaço para suas considerações aí finais e agradecer a visita da senhora aqui, do DNEC e do Marinho, né, à sede do Jornal Folha de Irati. Bom, eu não poderia terminar minha fala agradecendo imensamente, senão, né, agradecendo imensamente a oportunidade da Folha de Irati, mas para transmitir, né, a nossa mensagem de felicitações aos advogados, porque amanhã é dia 11 de agosto. Então, dizer que nosso... depois da manhã, hoje é sexta, que é no domingo, né? No domingo, no Dia dos Pais também, no dia 11 de agosto,
cumprimentando, né, todos os advogados e as advogadas, que a gente sabe que é uma luta diária, é uma luta constante, desafios são muitos, os desafios aí de defender as suas prerrogativas, né, defender os direitos dos cidadãos, que às vezes são dificultados aí por burocracia do Estado, às vezes por desrespeito da advocacia por parte dos servidores, eventualmente até de magistrados. A gente sabe que essa luta é muito grande. Então, deixar aqui assim, o orgulho que a gente tem dessa valorosa, importante profissão e os nossos cumprimentos à advocacia de todo o Paraná. Muito bem, doutor Fernando Deneca. Da mesma forma, né, parabenizar a nossa subseção de Irati, deixar aqui meus parabéns a todos os advogados e advogadas, né, que estão na luta do dia a dia da advocacia, que continuem motivadas e que continuaremos aqui até o fim da nossa gestão lutando por esse respeito e por essa qualidade de trabalho que a gente tanto busca das nossas colegas. E para finalizar, o presidente da OAB de Irati, doutor Marinho Pianaro. Agradecer também a oportunidade, dizer que então, no ensejo aí do Dia do Advogado, na comemoração dos 30 anos, teremos hoje à noite, né, nessa sexta-feira, uma solenidade, o lançamento do livro, e depois uma grande festa para toda a advocacia aqui da subseção de Irati, que estamos muito honrados aqui, tanto com a presença da doutora Marilena, quanto do doutor Deneca, que vão estar aí conosco, e transmitir esses parabéns aí para toda a advocacia da região.